As Coisas Impossíveis no Amor. Esse é um filme sobre uma mulher presa na esfera do pai. Ela se chama Emília, uma advogada recém-formada, e é presa na esfera do pai, que ele é juiz e adúltero. Então, veja aqui. A gente já começa a entender, né? A primeira escolha dela, óbvia, por causa do pai, e o segundo, por conta da dor. O porquê? Porque geralmente, quando a gente vai olhar para pessoas, né, que trabalham na área de direito, a gente tem que pensar qual é a sua dor nesse sentido. O que você se incumbiu de fazer justiça? E ela foi a questão do pai. Uma hora ela fala, né? Esse juiz que era viciado em sexo e gastou não sei quantos dinheiro com mulheres, com prostitutas. Ou seja, essa é a dor maior que ela carregava na alma dela, e pela qual ela lutava por compensação o que o pai havia feito com a mãe. Só que esse distúrbio era dentro dela. E ela vai em busca de conquistar esse pai com uma mulher na esfera do pai. Então, ela entra na empresa onde ela trabalha como sócia e se envolve e se apaixona por quem? Pelo chefe. Chefe, posição de autoridade, pai. O que esse chefe era? Ele era casado, exatamente como o pai, né? E aí ela fica louca e vai loucamente atrás desse homem até que ela engravida dele. E aí esse homem decide se separar da esposa e ficar com ela. Só que aí, o que acontece? Ela perde o bebê. Aqui tem uma questão muito importante, que é essa perda do bebê. Muitas vezes a gente, em constelação familiar, vai atender, né, pessoas que perdem o bebê por muitas vezes sim durante a gestação. Muitas mulheres também no primeiro meses, né, aquele aborto espontâneo que nós falamos, e por questões semelhantes, uma densidade muito grande que a alma da mulher está muito distante de acessar. E aí a perda do bebê, essa morte, essa abertura do portal entre a vida e entre a morte, esse limbo, né? Que a Emília fica durante todo o filme fingindo que está tudo bem. E as mulheres mais experientes falando, olha, eu sei o que está acontecendo, vamos falar sobre isso? E ela fala, não tem nada acontecendo, ninguém entende a minha dor, etc, etc. E esse limbo, ela faz com que a mulher chegue na essência da dor. E ela só vai chegar nessa essência do quanto ela está disponível para o amor, na caminhada da lembrança ou qualquer coisa parecida. Então, aqui é importante, se você estiver assistindo e estiver uma história assim na sua vida, ou conhecer alguém que teve uma perda de um bebê no início do casamento, é preciso entender que esses bebês que chegam no sistema e vão embora assim, eles tomam algo muito forte para si e abrem a alma da mãe para que ela possa entrar em contato com essas questões. Então, essa, na minha opinião, é uma das questões mais importantes do filme, mas ali ela é secundária, porque o tema principal do filme, na verdade, é essa realidade. O preço como custa o segundo casamento, a dor do segundo casamento. As etapas que esse casamento precisa passar para conseguir prevalecer a sombra lá do primeiro casamento. Lá da primeira relação, no caso, né? Principalmente quando acontece nessas circunstâncias que ela foi amante, que gerou a separação. Claro que ela vai ter que inimizade com a primeira esposa, e as duas vão ter uma competição terrível, e o filho vai culpar aquela mulher do término do relacionamento. Então existe um elemento muito importante também que a gente precisa pontuar aqui, é a omissão do Jack, ou seja, a outra questão importante do filme, gente, é a relação dos dois, acontecem na culpa. Eles sentem culpados, né, o tempo inteiro. Ela sente culpada porque ela acha que ela é responsável pela perca do bebê. Achou que tinha sufocado o bebê. E ele se sente culpado porque adulterou, enfim. Tudo construído com base na culpa. E aí eles não conseguem se comunicar, esse marido sendo
bacana no sentido de que ele entende tudo e ele coloca os panos quentes, né? Então ele fica entre a briga da Emília com o filho, que é o William, né? Fica entre o filho da Emília e fica entre a Caroline, porque na verdade ele se sente culpado o tempo todo. Então ele não consegue falar perante a ninguém, não existe opinião dele para nada. E essa relação tenta se desenvolver sobre a sombra da primeira, tendo como inimigo o filho William. E ele acha que se acabar o casamento entre eles, ele restauraria com a mãe, né? Então a sombra da perseguição da Caroline fica ali entre os dois. E daí a Caroline, que é Emília, que daí é a sombra do bebê, e enfim. Então é um filme baseado em culpas. E eu achei muito legal. Tem uma parte no filme, né, que o Jack ele chega uma hora, ele olha e fala assim: vamos acordar, né, Emília? Você acha que você casou com seu pai? E ela fala que pode até ser, mas eu era realmente apaixonada por você. Então, o filme traz assuntos muito sérios, mas que não aborda, né? Acaba abordando de maneira superficial. E a única coisa que o filme traz, assim, as claras mesmo, é na hora que o Jack fala: então, Emília, vamos conversar? Você se casou com seu pai? É a única coisa que vamos mesmo adotar e que os dois realmente conseguem conversar. Mas quem vive essa angústia do segundo casamento se reconhece no filme. E eu queria trazer para essa análise essa questão. Como custa caro o segundo casamento? E eu não falo aqui no sentido de peso, de julgamento, de acusação. Não. Eu falo para quem vive essa dor, não tem como essa pessoa conseguir lidar com a situação e não enxergar claramente. Olha, é uma coisa que custa muito caro. Então, você precisa de uma disposição muito grande para conseguir atravessar essas etapas, que elas conseguem no filme até resolver e se encontrarem novamente. Então, quando a Caroline resolve se casar, então, o Jack se sente livre e resolve, né, a sua questão com a Emília, e o filho entende tudo. Então, aparentemente, cada um já pagou suas contas anteriores e essa segunda relação tem uma chance de dar certo. Então, imagine só, Emília, que antes era casada com o pai, Jack, que era casado com Caroline, e eles acertaram essas questões e se encontraram várias outras possibilidades ali de tentar uma nova disposição. Então, esse filme traz a realidade do que é o segundo casamento e como é que nós precisamos, para lidar com o segundo casamento, precisamos desprender de sentimentos, de emoções, de tudo aquilo que o nosso primeiro relacionamento nos trouxe, né? Sem peso, sem julgamento, sem culpa, sem o certo e errado, simplesmente foi a minha história. Eu aceito a minha história, independente se eu errei, independente se eu acertei. Agora eu preciso tirar essa sombra e viver essa nova realidade. Então é isso, espero que vocês façam sentido para você o filme, que para mim fez sentido. Então, eu quis passar aqui um pouquinho para vocês dessa minha análise sobre esse filme. Então aproveite e até a próxima. Tchau, tchau.